Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Olha para a Thaís aqui de novo, para mais um dia abençoado por Deus, mais um dia para a gente poder estudar, concluir as nossas disciplinas, os nossos capítulos, analisar os roteiros, continuar com todo o nosso conhecimento. Bom, como é que vocês estão? Estão bem, né? Fazendo os roteiros, tudo direitinho, seguindo as recomendações que foram ditas já, que a gente já conversou no vídeo passado. E agora, turminha, eu vim aqui para explicar a vocês o nosso roteiro de hoje, o que vocês precisam fazer hoje. Para isso, eu quero que vocês peguem o livro, ó, que a Prozinha também está aqui com o livro dela. Vocês peguem o livro, porque nós vamos analisar algumas informações que estão nele. O nosso roteiro de hoje vai falar sobre algo bem interessante, que são os verbetes. Lembram dos verbetes? Deixa eu colocar aqui, ó. Pega o livro e coloquem aí, por favor, na página 86. Ó, nessa página aqui, que a Pro vai estar mostrando também. Confere aí se vocês colocaram na página certa. Tá vendo? Página 86. Na página 86, inicia falando sobre a utilização disso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Muito bem. Isso aqui é um dicionário. E por que a gente usa dicionário? Ó, olha a quantidade de palavras que existem na nossa língua portuguesa, no nosso idioma. Será que todo mundo conhece todas essas palavras? Será que a gente consegue conhecer todas as palavras? Nem todas, né? São muitas, muitas, muitas. Então, todas as vezes que a gente for fazer a leitura de um texto, for analisar uma situação que tem uma palavra que a gente lê e diz, essa palavra significa o quê? Eu não estou entendendo, não. Quando a gente não entende, eu vou passar direto na leitura? Não, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o dicionário para ver o significado. E a gente só encontra o significado nesses dicionários assim? Não. A gente pode encontrar também em dicionário online, em dicionário digital, em enciclopédias também, que a gente encontra várias informações. Então, todas as vezes que a gente tiver dúvidas em relação a uma palavra, se a gente não conseguir entender o que significa aquela palavra, o que é que a gente precisa fazer? Ir para o dicionário, certo? E lá no dicionário, assim como nos glossários, nas enciclopédias, nós encontramos os verbetes. E os verbetes, o quê? Servem para quê? Qual é a função desses verbetes? Bom, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver aqui, ó, na página 87, a quarta questão que diz assim: agora, leia a definição da palavra cultura no texto a seguir. Nós vamos analisar esse quadrinho, esse retângulo que está aqui, melhor dizendo, até porque essa atividade ela já foi passada, já foi atividade de um outro roteiro, lembram? Então, vamos ver aqui, ó. Leia a definição da palavra cultura. Todo mundo sabe o que é cultura? Se eu não souber o que significa a palavra cultura, o que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. E eu vou pesquisar justamente nos verbetes. Se a gente prestar atenção, ó, só relembrando o que nós já estudamos. Os verbetes são um conjunto formado por uma palavra ou expressão, onde nós temos o significado dessa palavra ou expressão. Além do significado, nos verbetes, nós temos outras características também, outras informações também. Nos verbetes aparece, na maioria das vezes, a classe gramatical. Isso, aparece a palavra e lá vem indicando se é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, todas as classes gramaticais.
Aparece também a separação silábica. E o interessante é que nessa separação silábica, olha aqui o que aconteceu com a palavra cultura. Então, vai aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente compreender. Ó, estão vendo aqui, ó, que a palavra está indicando com o mouse a palavra cultura. Aí aqui nós temos o quê? Cultura. A separação silábica. Mas vocês estão observando, vocês estão vendo que tem uma sílaba em negrito, que está mais escura do que as outras. Por que essa sílaba, ela está em negrito? Muito bem, ela está em negrito, essa sílaba, sim, justamente porque é a sílaba tônica, cultura. Então, tu, que é a sílaba tônica na palavra cultura, ela se apresenta no verbete, ó, em negrito. Depois nós temos S e aqui FEM. Que é isso? Depois da separação silábica, geralmente a gente encontra a classe gramatical. E o que significa esse F, FEM aqui? Isso mesmo, substantivo feminino. Mas aqui está a palavra substantivo feminino? Não, não tem a palavra toda. O que que nós temos aí? Abreviação. Você já pensou se aparecessem todas as palavras? Então, nós temos aqui as abreviaturas. Eita, Pro, mas às vezes pode aparecer uma abreviatura que eu não conheço. E aí, concordo com você. Pode aparecer uma abreviatura, uma sigla, uma letra, e você não conseguir identificar o que significa. E sabe o que você faz? Olha, você pega o dicionário, aí você percebeu que lá no dicionário tem uma abreviatura. Você não lembra qual é essa abreviatura, o que significa? Então, você vai pegar o dicionário e vai olhar bem no início, ó. Em uma das páginas do início, vai ter assim, ó. Abreviaturas usadas nesta obra. Vocês estão vendo aí, ó? Abreviaturas, só para você esconder aqui um pouquinho, usadas nesta obra. Então, é justamente nesse lugar que eu vou aumentar, porque fica melhor para vocês visualizarem, ó, meninos. Tá vendo aqui? Abreviaturas usadas nesta obra. Acaba ficando invertido, né? Então, aqui nós temos todas as abreviaturas que são utilizadas nesse dicionário. Podem procurar que vocês vão encontrar. Aí vai aparecer a abreviatura e explicando o seu significado. Tudo bem? Então, nós vamos voltar para o livro para a gente poder continuar. Bom, então aqui aparece a palavra cultura. Nós já vimos que na separação silábica nós temos a sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica, que nesse caso está em negrito. E após a separação silábica nós temos a classe gramatical. Mas nós só encontramos nos verbetes separação silábica e a classe gramatical? Não. Nós temos também a definição ou as definições, porque uma mesma palavra, ela pode ter vários significados. E isso, ela pode ter vários sentidos, vários significados, dependendo da frase. Um exemplo para vocês entenderem. Vamos pensar na palavra manga. O que é uma manga? Ah, é uma fruta? Isso. Mas se eu digo assim, eu sujei a manga da camisa, é a fruta que está grudada na camisa? Não. Ó a manguinha aqui, ó, da camisa. A palavra é a mesma, mas elas têm significados diferentes. Então, nos verbetes, a gente encontra também essas definições, essas muitas definições para uma mesma palavra, certo? E exemplos. Em muitos casos, nós encontramos nos verbetes também, além da definição, existem alguns verbetes que vêm com o exemplo, vem a primeira definição e um exemplo daquela
definição. Vem uma segunda definição e um exemplo daquela segunda definição. E assim por diante. Então, aqui nós temos a definição da palavra cultura. Olha no livro, página. Deixa eu colocar aqui, página 87. Dá uma olhadinha no livro de vocês. A definição da palavra cultura. Nesse verbete aqui, a palavra cultura tem quantos significados? Como é que a gente faz para saber? Isso, muito bem, ó. Número 1 quer dizer que é a primeira definição. Número 2, a segunda definição. E número 3, a terceira definição. Tá vendo aqui, ó? Número 1, número 2 e aqui o número 3. Então, nesse verbete, nós encontramos 3 definições para a palavra cultura. Separação silábica, só retomando. Na separação silábica, nós temos aqui, ó, uma sílaba em negrito, que é a sílaba tônica, e aqui a classe gramatical, substantivo feminino. Ok, meninos? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção a todas essas características, todas essas informações que a gente encontra em um verbete. Mas existem outras informações também. Quer ver só uma coisa? Olha que coisa interessante. Olha que informação interessante. Página 91. Ó, passem aí e coloquem na página 91. Igual a Pró está fazendo aqui, ó. Página 91. Isso. Colocaram? Pronto. Página 91, segunda questão. Vamos analisar aqui a segunda questão, ó. Estão vendo aí? Leia como o dicionário Priberan define a palavra. Aí a gente fica camelo, camelo. Como é que se pronuncia essa palavra? No campo das ciências naturais. Bom, eu posso olhar para uma palavra e pronunciar com o som aberto ou com o som fechado. A palavra ela tem uma única pronúncia. Mas se eu souber como é a pronúncia dessa palavra, como é que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Eu tenho a palavra camelo. Ó. Vamos analisar aqui. Situação. Questão da palavra camelo. Ó. Pronto. Camelo. Tá vendo aqui? A palavra camelo, que a Pró marcou. A questão é que essa palavra eu já conheço. Eu sei que essa palavra é pronunciada camelo. Mas se alguém chegar e falar, não, é camelo. Vamos lá comprar os camelos. Ficou estranho, não ficou? Então, como é que a gente vai fazer para saber se é camelo ou se é camelo? A gente vem aqui no verbete. Ó, dá uma olhadinha o que foi que aconteceu aqui. Dá uma olhadinha o que foi que aconteceu. Camelo, ó, Pró marcando, tá vendo aqui? Camelo. E nós temos, além disso, nós temos essa informação aqui, ó, que eu estou circulando, tá vendo? Essa informação, olha só, vou chegar mais perto, ficar melhor para vocês visualizar. Além do que, vocês estão com o livro também. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aqui eu tenho a letrinha E, eu tenho a letra E e em cima tem um sinal gráfico, não tem? Que sinal é esse? O acento circunflexo. Quando eu tenho uma letrinha, uma vogal, com o acento circunflexo, o som, ele é aberto ou ele é mais fechado?
Ele é mais fechado. Isso significa que nessa palavra, a letra E, ela vai ser pronunciada de maneira fechada, mais grave. Então, não vai ser aberto como camelo. Não, eu vou pronunciar camelo. Então, essa informação, ela é importante, não é? Porque nem sempre a gente sabe todas as palavras, a gente conhece todas as palavras. E nesse momento, como a gente não conhece todas as palavras, qual é a opção que nós temos? Nós temos a opção de olhar nos verbetes, que podem estar nos dicionários, nos glossários, nas enciclopédias, tanto impressas, como é o caso desse dicionário aqui, ó, impresso, quanto online, quanto digital. Então, nós temos várias opções. Tudo bem? Entenderam, gente? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar, certo, no nosso roteiro, para que vocês analisem, ó, para que a gente, na realidade, possa analisar e ver o que é que a pró está pedindo para fazer hoje. Ó, lembrando que essa atividade é de hoje e até o final do dia precisa fazer o que com ela? Postar lá no WPensar, para que a pró possa estar verificando se aquilo que você colocou, se você respondeu corretamente, se precisar ajustar alguma informação. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. O ano, português, capítulo 4. Lembrando que nós estamos finalizando o capítulo 4, certo? Com o conteúdo de verbete. Então, vamos ver aqui. No nosso roteiro, na nossa atividade de hoje, nós temos, vamos aqui, 3 etapas, ó. Então, nós temos 3 ações para serem feitas hoje no nosso roteiro de português. A primeira etapa, realize a leitura da definição da palavra jardineira no texto. Ó, preste atenção, quando a gente analisa uma palavra, olha lá o verbete, a gente acaba encontrando várias definições, não é assim? Mas vamos ver aqui nesse pequeno textinho, é um textinho, vocês sabiam o verbete? É um gênero textual, por isso que a prova colocou aqui no texto, porque aqui também é um texto, certo? É um texto que tem o objetivo de informar. Na realidade, nesse texto aqui, nós temos, sim, o objetivo de informar. Pronto, voltei. Informar, dar o significado de uma determinada palavra ou expressão. Nesse caso aqui, na primeira ação, é a palavra jardineira. Bom, observando aqui a definição da palavra jardineira nesse gênero textual, que é o verbete, nós temos 5 questões para serem respondidas. Estão vendo aqui, ó? 5 questões para serem respondidas de acordo com esse verbete. Então, eu tenho quantos significados tem a palavra jardineira? Nós já vimos que para a gente poder encontrar o significado de uma palavra, a gente vai analisar os números. E isso, na maioria dos verbetes, vem com a numeração, indicando a quantidade de definições. Segunda questão. O que significa a abreviatura presente no verbete? Ó, tem o verbete aqui e aqui tem uma abreviatura. Tá vendo aqui, ó, que a Pró já deixou circulado? Pronto. Então, no segundo, vocês vão dizer o que significa essa abreviatura. Lembrando que, em muitos casos, as abreviaturas representam as classes gramaticais.
tá? Terceiro, qual a função das abreviações no verbete do dicionário? Essas abreviações, elas são importantes nos verbetes ou não? Ou a gente pode colocar a palavra completa? Não, né? Essas abreviações, elas são, sim, extremamente importantes. Aí eu quero que vocês me digam aqui, ó, por que essas abreviações, no caso a abreviatura, que está presente aqui no verbete, qual é a função dela? Bom? Quarta questão. O que fazer quando não se sabe o significado de uma abreviação? Olha, a Pro já comentou aqui. O que a gente faz quando a gente não sabe o significado de uma abreviação? O que a gente tem que fazer? Eu quero que vocês coloquem aí, respondam para mim, tá? E na quinta questão, vocês estão vendo aqui que a palavra jardineira tem várias definições. Muito bem. Então, vocês vão elaborar frases, ó. Elaborem frases com a palavra do verbete de acordo com cada significado apresentado. Se aqui eu tenho vários significados de acordo com o número que está aí, em cada número desse, eu vou olhar qual é o significado e no caderno, ali na quinta questão, eu vou elaborar uma frase de acordo com esse significado, certo? É isso que eu quero que vocês façam. Depois que vocês responderam as 5 questões com base, né, baseadas nesse texto, que é o verbete, vocês vão para a segunda ação. Na segunda ação, olha só o que está pedindo. Analisar o verbete a seguir. Ó, é esse verbete aqui, ó, gente. Tá vendo? Esse aqui, que a Pro até marcou de rosa. Tá com uma corzinha diferente para vocês compreenderem. Então, analisar o verbete a seguir e responder as questões no caderno. Olha só. Então, vocês vão analisar aqui o verbete. Olha só a abreviatura. Ó, aqui, olha só o que foi que aconteceu. Tá vendo? E vocês vão, olha aqui a numeração, e vocês vão responder 4 questões no caderno. A, B, C e D. Então, vou colocar lá questões da segunda etapa e a pergunta de forma organizada, com o cabeçalho, tudo direitinho, e a resposta. Quantos significados tem a palavra em análise? Que palavra é essa que está em análise? Essa daqui, ó. Tá vendo? Continuando. O que significa informação? Ao ou ao? Gente, o que significa essa informação aqui? Vocês vão pesquisar e vão falar para pronto. Eu quero que vocês me digam o que significa aquela informação. Bem? O que significa a abreviatura presente no verbete? Olha aqui a abreviatura. E aí significa o quê? Será que é alguma classe gramatical? E que classe é essa? Vocês vão analisar, vão responder. Letra D. Além do significado, que no caso aqui, ó, eu tenho os significados. Vou baixar um pouquinho. Pronto. Os significados, na realidade, da palavra saudável. Que informações são dadas sobre a palavra? Ó, o que a gente pode encontrar em um verbete? Além do significado, então, todas aquelas outras informações que a Pro foi falando para vocês, que nós já estudamos, eu quero que vocês respondam aqui na letra B, certo? E para a gente encerrar, ó, observar as palavras em destaque, pesquisar no dicionário e registrar no caderno o significado. Bom, observando aqui, ó, tá vendo? Pronto. As 100 razões do amor. É um texto, é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Só que nesse textinho aqui, nós temos algumas palavras que estão marcadas, tá vendo?
Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar essa palavra, observar a palavra. Depois que observar a palavra, pesquisar no dicionário o significado e registrar no caderno, ok? Então, aí são essas 3 etapas que eu quero que vocês façam. Tá bom, meninos? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a nossa finalização do conteúdo de verbete, das informações referentes a esse gênero textual, com todas as características, com a função social, com todas as definições. Então, eu espero que vocês tenham entendido, façam as atividades, qualquer dúvida, manda uma mensagem para a Pro, liga, manda mensagem no Zap, que a gente vai conversando, vai esclarecendo as dúvidas. E ao final do dia, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar todas as atividades e postar lá no W Pensar para que eu analise o que vocês fizeram, para que eu corrija as informações que vocês me enviaram. E a gente continue o estudo até essa pandemia passar e a gente voltar para a escola e seguir a nossa vida normal, certo? Então, ó, beijos, até o próximo vídeo, certo? Até a próxima aula. Tchau!